don't think it's a political game. Really? But the thing is that people read into that in different ways. Stop out. Go get to the wall. Get in there, Garrick. Stacy, get out of here now. Muita gente ainda diz: ah, deixa a política fora dos jogos. Silêncio. Mas será que videogame pode mesmo ser neutro? Save his life, Sergeant. Now, sir. Give us the wolf! Sorry. Mercy is weak. Veja, hoje em dia é possível achar os videogames que discutem os mais diversos temas: guerra, saúde mental, gênero e até mesmo o lugar dos videogames no mundo artístico. Welcome home, Max. Thanks, Chloe. Mas nem sempre foi assim. No começo, jogos eram apenas um passatempo. Jogos como Pac-Man, Space Invaders, Pong não tinham muita história ou uma narrativa complexa. Eles surgiram do advento tecnológico da época. O Command Center oferece tratamentos gráficos bastante aprimorados dos seus jogos favoritos já existentes, como o beisebol. Agora, I quit soccer to play Atari. You need more practice, Haley. Mac rules the world. Your Mac friend, Brent Rambo. Essa foi uma exploração que efetivamente criou brinquedos digitais que não davam conta das coisas complexas que temos hoje, como diálogos ou grandes cenas. Então esses jogos eram vistos mais como lazer, sem muita ligação com arte ou com a ideia de bem cultural. E não é que não existia narrativa nesses jogos, mas as limitações tecnológicas da época impediam um discurso mais objetivo. Então, os jogos eram muito mais marcados pelas suas mecânicas do que pela sua história. Space Invaders não é lembrado pelas suas discussões sobre a invasão de alienígenas na Terra, e sim pelo seu aspecto lúdico, de se manter vivo e explodir as naves. A origem dos jogos se assemelha muito com a do cinema, que em seus primórdios consistia na mais simples exploração da imagem em movimento através de aparatos como o praxinoscópio e o cinetoscópio, seguido dos primeiros filmes. Foram décadas até que os filmes se tornassem instrumentos narrativos. E o mesmo aconteceu com os videogames. Eles se tornaram uma mídia também capaz de reproduzir discursos de forma intencional. Hey, you. You're finally awake. Cada vez mais elementos artísticos passaram a compor a produção dos games, e através de trilhas musicais, diálogos, gráficos e até mesmo a possibilidade de mecânicas mais diversas no gameplay, permitiu que os jogos se tornassem um excelente condutor de narrativas. E aí eu te pergunto, onde entra política e ideologia aí? Mr. Redfield, would you step into the box? No! Oh, she's seen! Getting so lonely. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the Motley crew. Hire her on the spot. Segundo o filósofo italiano Gramsci, o ser humano é intrinsecamente ideológico. Então, tudo que ele faz está contaminado por essa ideologia. E a expressão da ideologia é a política. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Até mesmo a ciência, principalmente as ciências humanas,
tem ideologia e política em suas análises. E talvez na história é onde isso é mais perceptível e mais velado. Toda a história que conhecemos é uma narrativa que parte quase sempre da perspectiva dos vencedores. Essa ótica é o que chamamos de discurso hegemônico. Se entende por discurso hegemônico a ideia de que é um discurso que domina. Durante séculos, os europeus se entendiam como o auge da civilização, e tudo aquilo que não seguiam seus padrões era considerado bárbaro, e a barbárie justifica a violência. O dono desse discurso só mudou porque depois da Segunda Guerra a Europa estava em frangalhos. Então, a tocha foi passada para a nova potência mundial, os Estados Unidos da América. America is good. And if America ever ceases to be good, America will cease to be great. For that is merely the illusion of peace. The reality is that we must find peace through strength. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. I said, I'll use the word animal, because that's what they are. Quando no Call of Duty você encarna um soldado americano ou inglês matando um suposto terrorista no Oriente Médio, nada mais é do que a velha história do civilizado matando o bárbaro. Existe um jogo de 2005 chamado Gun, onde você, um típico herói de faroeste, escalpela indígenas. Essa brutal violência só é aceitável porque na batalha histórica os indígenas perderam. Walter Benjamin, filósofo e literato alemão do século XX, defendia muito a ideia de escovar a história contra pelo, que significa analisar a história não só pela narrativa dos vencedores, mas também analisar pela narrativa daqueles que foram historicamente silenciados. No entanto, a grande maioria da produção cultural tende a sustentar e enaltecer esse discurso hegemônico, o discurso civilizatório, como em Call of Duty ou Ghost Recon. Mas também acontece de forma mais velada, até mesmo não intencional, como em Assassin's Creed, que transforma a cultura dos povos originários e do Oriente em caricaturas. Esses jogos acabam sendo um monumento aos vitoriosos, e nunca houve um monumento à cultura que não fosse também um monumento à barbárie. Essa frase de Benjamin pode ser interpretada tanto literalmente, como é o caso de Brasília, um dos maiores monumentos civilizatórios brasileiros, que foi construído literalmente em cima dos corpos esmagados dos trabalhadores, como simbolicamente, como é o caso desses jogos que celebram os vencedores históricos e a barbárie que foi o caminho para sua vitória. Só que esses games que perpetuam o discurso hegemônico têm uma clara vantagem sobre os outros. Eles gritam sobre o político o tempo inteiro, mas fazem isso em silêncio. Uma vez, um amigo meu me disse que Baldur's Gate 3 era o woke. Conforme a conversa foi avançando, eu percebi que o que ele quis dizer é que Baldur's Gate 3 era um jogo muito político. O curioso é que nós já jogamos dezenas de jogos políticos antes, e ele nunca disse nada de nenhum deles. When you wake, it will be back at our camp. Back in our small, dirty, bloody patch of existence. But stay with me now. There are endless worlds out there. Countless ways to declare love. Infinite ways to express it. Too much for one night. Então, o que faz de Baldur's Gate um jogo claramente político? Mas, principalmente, por que os outros jogos se passaram como neutros? Vamos por partes. Baldur's Gate 3 é um jogo claramente político porque ele encara questões como gênero e sexualidade de forma extremamente fluida. E ele faz isso num meio tradicionalmente sexista. Não é à toa que isso é raro na indústria dos videogames. Afinal, ela é um grande filtro para esse tipo de discussão. Então, o cenário de jogos independentes, que não se submete às regras da indústria, acaba por ser um campo fértil para a produção de jogos contra-hegemônicos. Os jogos indie escapam desse filtro quando eles tratam assuntos complexos, como sexualidade, colonialismo e saúde mental, de forma diferente. I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive.
Publicado pela desenvolvedora polonesa 11-Bit Studios, This War of Mine é um jogo indie de sobrevivência, que se passa em uma cidade fictícia inspirada em conflitos reais. Forever. O jogador não controla soldados, mas civis comuns tentando sobreviver em meio à guerra, e se vê obrigado a tomar difíceis decisões morais, sem comida, medicamento ou segurança. Esse jogo é um ótimo exemplo da ideia de escovar a história contra pelo. Ele foca nos aspectos terríveis da guerra, permitindo uma reflexão mais humana, e faz isso pela ótica dos oprimidos, que raramente têm voz ou representatividade. Um título brasileiro de grande sucesso, que também se propõe a fazer isso, é Hellclock, que reimagina o massacre de Canudos por uma ótica decolonial e fantástica. O discurso político hegemônico, por outro lado, passa despercebido, invisível. Is this game political? No. Really? No. Really? We'll just make the game. That seems insane. It seems insane to get political to me. E essa invisibilidade é tão potente que esses caras conseguem afirmar que esse jogo Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Al-Qatala. Somos assassinos. That doesn't mean anything. Is it political, like in terms of in today's... Esse jogo não é político. E o pior, provavelmente eles realmente acreditam que o jogo deles não é político. É um caso clássico do peixe ao que menos sabe sobre a água. Inclusive, o momento que você se declara neutro é o que você está mais encharcado em ideologia. Veja bem, eu não tô falando para não jogar Call of Duty. Eu mesmo adoro. Só que temos que entender que isso acontece em todos os ramos da produção humana. E não é por coincidência. É uma ferramenta para manter as coisas como estão, perpetuar as mesmas velhas ideias. O importante é percebermos que essas coisas não são naturais. Elas só venceram a batalha histórica. E nem eu, nem você, nem quem quer que seja, precisamos nos contentar com elas. Mas essa luta continua. E da mesma forma que fazemos política com videogame, podemos construir nossa própria política com nossas próprias ideias. É possível ter outro ponto de vista. É possível existir de outra forma.